Então, o que a gente vai fazer, então, é falar a respeito de equações algébricas, que também é conhecida como equações polinomiais, e geralmente é representada por polinômios. Então, para resumir tudo, eu sempre falo de polinômios, tá? Mas quando vocês ouvirem falar expressão algébrica, equações algébricas, equações polinomiais ou polinômios, é tudo a mesma coisa, tá bom? Bem, o que acontece? Até agora, até o momento, vocês sempre souberam resolver equações de primeiro grau. Por exemplo, se eu desse isso daqui para vocês: 5x menos 10 igual a zero. Beleza? Isso daqui, ó, é uma expressão algébrica de primeiro grau. Essa expressão, eu acredito que vocês não têm dúvidas para resolver. Então, o que eu preciso aqui? Eu preciso encontrar a raiz. Então, o que é a raiz? É o valor de x. Qual que é o valor que eu substituo o x aqui, que eu torno a minha igualdade verdadeira? Então, 5 vezes quanto? Menos 10, que fica igual a zero. Alguém consegue me responder na lata quanto que vale o x? Nesse caso? 2, não é? Isso. Então, aqui você já vai, tipo, x igual a 2. Tá, professor, e se eu não conseguir fazer na lata? Então você vai fazer o oposto a menos 10 é 10 positivo, o oposto a multiplicar por 5 é dividir. Então, 10 dividido por 5 dá 2, tá? Então, isso é uma expressão algébrica, sim, é uma expressão polinomial, um polinômio também, só que essa é de primeiro grau. Por que é de primeiro grau? Porque se eu perguntasse assim para vocês, esse x está elevado a quanto? Não tem número nenhum. Então, eu posso falar que quando não tem número nenhum, ele está elevado a quanto? A 1. Isso. Então, aqui você tem um umzinho assim, ó. Então, isso daqui é uma expressão de primeiro grau, beleza? Aí tem também o exemplo de expressão algébrica de segundo grau. Por exemplo, x ao quadrado. Ó, então aqui eu vou para outro exemplo agora. Menos 5x mais 6 igual a zero. Essa daqui já é uma expressão algébrica de segundo grau. Por quê? Porque o maior expoente que eu tenho, que é aquele número pequenininho da potência, é 2. Você tem um aqui também, só que o maior que você tem é o 2. E vocês sabem resolver a expressão desse tipo aqui? Sim ou não? É Bhaskara, não é? Isso, vocês fazem por Bhaskara. Então, vocês fazem quem quer A, quem quer B, quem quer C, faz delta e faz x. Daí, geralmente, vocês encontram o x1 e o x2. Então, esse x1 e x2 são as raízes, ou seja, os números que se eu trocar aqui o x, minha igualdade se torna verdadeira, ou seja, igual a zero. Só que aí, vocês já são alunos da terceira série do ensino médio. Então, a vida não é mais tão simples assim. Tem gente que ainda nem decorou o X do Bhaskara, só que já precisa aprender a trabalhar com equações de terceiro e de quarto grau. Tá? Então, por exemplo, uma equação de terceiro grau. X ao cubo menos 2x ao quadrado mais 5x menos 10 igual a zero. Então, isso eu já falo que é uma equação de terceiro grau. E tem jeito de resolver ela, mas não é por fórmula que nem Bhaskara, e nem isolando que nem a de primeiro grau. É um pouquinho mais complicado, tá? Então, resolver uma equação de terceiro grau também é encontrar as raízes. Se essa tem uma raiz, essa tem duas raízes, quantas raízes vocês acham que vão ter aqui? Pode chutar. Repete Pode a repetir pergunta a de novo. pergunta, doutora? Ó, essa expressão aqui, que é de primeiro grau, ela tem uma raiz. Essa expressão, que é de segundo grau, tem duas raízes. Ah, sim, sim, tem 3 raízes. Essa daqui vai ter três raízes. Então, aqui eu tenho três valores que eu consigo substituir o x, que vai tornar a minha expressão verdadeira. Se for uma equação de quarto grau, vai ter quantas raízes? 4. Isso, e assim sucessivamente. Assim continua forever alone, entendeu? Aí, tipo assim, equações de terceiro e quarto grau, elas são muito mais difíceis de você tentar resolver. Tem uma técnica, mas é mais complicado. Então, o que o caderno do aluno, por exemplo, o que o currículo do Estado de São Paulo está trazendo para a gente como uma estratégia? Em vez dele te dar a expressão algébrica e te pedir as raízes, ele está fazendo o contrário. Ele te dá as raízes e te pede a expressão algébrica. Entenderam? Ele até ensina, tem um momento ali que ele ensina como resolver. Que até foi a aula que eu gravei, mas a prioridade dele é, tipo, vocês conseguirem olhar para esses números 2, 5 e 10 e conseguir relacionar esses números com as raízes, tá? Tudo bem até aí? O que eu expliquei? Tudo bem, senhora.
Beleza, isso foi uma introdução, tá? Então, vamos lá. Então, eu falei para vocês que o currículo está propondo, então, é que ele te dê as raízes e você volte para uma expressão algébrica, tá? Então, é diferente. Então, vamos pensar um pouquinho. Eu vou criar uma situação aqui. Então, eu vou pedir para vocês indicarem para mim 3 números, porque a gente vai fazer primeiro uma de terceiro grau. Então, vocês vão falar para mim 3 números quaisquer, que vão ser as nossas raízes para a gente ver como que a gente faria esse tipo de conta, tá? Então, só para diferenciar, a gente às vezes chama de x1, x2 e x3, as 3 raízes. Eu vou chamar de R1, R2 e R3, R de raiz, só para ficar diferente do x, tá? Mas a expressão, no final das contas, vai ter x do mesmo jeito. Então, ó, R1, R2, R3. Vamos lá. Quem que pode me falar um número, por favor, que não seja muito complicado e nem muito grande? 2. 2, já tem 2, ó. 2, 4. Fala mais um número aí, gente. 5. Ó, 3 e 5. Beleza, eu vou guardar um, tá? Eu vou fazer com 3 e a gente guarda o 5 para a próxima conta que a gente fizer com 4 raízes. Então, aí o que acontece? Vamos supor que eu tivesse dado essa expressão e perguntado para vocês quais são as raízes, e aí vocês encontrariam esses números. Só que a gente vai fazer, então, a operação inversa. Te dou as raízes e te peço para voltar nisso aqui, tá? Vou colocar um negativo aqui, porque eu sei que vocês amam números negativos. Ama, né? Então, beleza. E aí, a gente vai começar as continhas. O que vocês precisam saber é qual que é a estrutura de uma expressão algébrica. Essa estrutura que eu vou falar para vocês, ela dá certo a partir do segundo grau, tá? Eu vou apagar esse cantinho aqui, vou colocar para vocês verem como que fica. A gente sempre vai trabalhar com a ideia de soma e produto. Soma das raízes é somar, né? Normalzinho. E produto que é multiplicar. Então, tudo vai virar uma soma e produto. Então, só para vocês terem uma ideia, a equação de segundo grau, ela fica desse jeito aqui, ó. X ao quadrado menos S1x mais P igual a zero. Esse S1 é a soma das raízes. Então, vamos supor que eu falei para você que tem uma equação de segundo grau, que as raízes são menos 2 e 4. Beleza? De segundo grau só tem 2 raízes. Então, quem que é esse S1? É menos 2 mais 4, que aqui daria 2 positivo. Só que como coloca menos, você colocaria menos 2. E esse P, que é o produto, eu faria menos 2 vezes 4, que dá menos 8. E colocaria aqui no menos 8. E aí eu teria encontrado já a estrutura da minha equação de segundo grau sem ter que sofrer muito para fazer conta. Vocês entenderam mais ou menos? Senão eu faço aqui para vocês entenderem. Sora, você pode repetir? Repito, ó. Equação de segundo grau. Vamos supor que eu tenho uma equação de segundo grau que as raízes são menos 2 e 4. Eu vou por aqui, ó. R1, R2. Deixa eu ver se eu tô na frente. Não, não tô. Aí eu peço para você me dar essa resposta aqui, ó. Essa equação algébrica nessa estrutura, tá? Que a gente chama de forma geral. Como que você faria? Bem, eu vou fazer o S1 primeiro. Então, eu vou fazer menos 2 mais 4, que são as minhas duas raízes, ó. Daqui dá 2. E agora eu vou fazer o produto. Menos 2 vezes 4, que dá menos 8. Alguma dúvida até aí? Não, Sora. Não. Beleza. Aí, tipo, por que eu fiz isso? Para voltar nela. Então, vai ficar assim, ó. X ao quadrado menos. Quem que é meu S1 que eu encontrei? Aqui, ó. Isso, 2x mais... Quem que é o produto que eu encontrei? Menos 8. Ô, Sora, eu não entendi esse produto aí. Pode me explicar de novo? É só multiplicar. Produto é conta de vezes. Então, você só vai pegar as duas raízes e vai multiplicar uma pela outra, entendeu? Ah, entendi, Sora. Obrigada. Imagina. Ó, então ficou x ao quadrado menos 2x mais com menos 8 igual a zero. Então, o que acontece? Se você pegar, anotar isso aqui no seu caderno e fizer Bhaskara,
para tentar achar x1 e x2, adivinha quais números vocês vão encontrar? -2 e 4. Então, isso daqui, assim, ó, quando eu conheço as minhas raízes, para eu encontrar a forma geral da equação, você pode fazer dessa maneira que a gente chama de soma e produto. Entenderam? Sim, ô professor, deixa eu perguntar um negócio. Mas Pode se vamos perguntar. supor que eu tô fazendo vestibular, ele vai dar as raízes ou eu tenho que descobrir as raízes ou o que vai acontecer? Ó, de verdade, num vestibular e no Enem, vamos pensar, equação de segundo grau, a gente vai pensar um pouquinho mais no Enem, tá? Pode ser que ele te dê as raízes, sim, para você voltar para uma equação de segundo grau. Gente, o Enem não vai te pedir Bhaskara. Ele pode até te pedir Bhaskara, só que ele vai pedir numa pergunta um pouco mais avançada. Então, não vai ser só Bhaskara, ele vai pedir Bhaskara e mais alguma coisa, tá? Então, ele vai te dar uma situação problema que você vai ter que conseguir analisar para transformar numa equação de segundo grau para encontrar as raízes. E aí você pode fazer Bhaskara. Agora, tem alguns vestibulares que eles vão, por exemplo, pedir para vocês conseguirem relacionar os coeficientes com as raízes. Isso só vai acontecer para de terceiro grau em diante, tá? Então, isso aqui que eu estou fazendo é só para explicar para vocês como que são as de segundo grau. Mas isso aqui, as chances de cair no Enem e no vestibular são bem pequenas, porque isso é um conteúdo lá do fundamental. E eles vão cobrar mais conteúdo do ensino médio. Agora, o que eu fizer para cá, a probabilidade de cair já é um pouco maior, tá bom? Entendi, professora, obrigada. Imagina. Ó, então, vamos lá. Agora, então essa daqui a gente fala que é a estrutura geral de uma equação de segundo grau, conhecendo suas raízes, que a gente fala. Meu Deus do céu! Também. Ó, isso daí vai para o YouTube. Aí eu vou fazer agora com vocês uma de terceiro grau para vocês verem. A lousa fica muito baixa assim, gente? Tá boa, Tá Sora? bom, Sora. Ah, mas vocês enxergam, tipo, até aqui no final, ó? Ou não? Dá pra ver, Sora. Ai, Pra que ver. bom! Então, vamos lá. Ó, agora eu vou falar para vocês como que fica a estrutura se fosse uma de terceiro grau. Essa eu vou fazer. A próxima vocês vão fazer para vocês verem como fica fácil. Então, você faria assim, ó. X ao cubo, porque agora é de terceiro grau. Então, eu começo com x ao cubo. Menos S1x ao quadrado. Tá vendo? Eu vou descendo, ó. 3, 2, agora eu vou para o x. Aí eu pus, o primeiro é positivo, o segundo é negativo, o terceiro é positivo. Você vai intercalando os sinais. S2 de x, ó, menos mais menos P igual a zero. Então, como que funciona? Vocês sempre vão intercalando o sinal, positivo, negativo, sempre assim, tá? O primeiro é sempre positivo. E aí, sempre vocês vão fazer. Se é uma equação de segundo grau, vocês vão fazer duas contas, soma e produto. Se é uma equação de terceiro grau, vocês vão fazer três contas, duas somas e um produto. Se for uma equação de quarto grau, vocês vão fazer quatro contas, três somas e um produto. E se for uma de quinto grau, o que vocês vão fazer? 4 somas e um produto. É isso aí, quatro somas e um produto. É sempre assim, um produto e o resto é tudo soma. Só que são somas diferentes, tá? Por isso que eu chamo de S1, S2, mas já vou explicar para vocês a diferença de uma para outra. Como a gente vai fazer uma equação de quarto grau hoje, como vocês acham que começaria uma estrutura de uma equação de quarto grau? X à quarta menos S1x ao cubo mais S2 ao quadrado. Aí eu me confundo, Sora. Intercala, então é menos S3x Intercala. mais P igual a zero. Pronto, tá vendo? É meio que você vai por anamnese, que a gente fala. Anamnese? Eu não sei. Mas você consegue fazer tudo, tá? Então, se eu pedisse para vocês uma equação de quinto grau, vocês vão embora também. Vocês conseguem fazer uma de sexto, uma de sétimo, uma de oitavo. Então, o que vai ter, por exemplo, no Enem ou no vestibular? Mais no vestibular, hein? Eles vão dar para vocês as raízes, vão pedir para vocês analisarem. Ou eles dão a equação, a estrutura da equação de terceiro grau, e fala assim, ó, sabendo que terceiro grau, hein, tem 3 raízes. Aí ele fala assim, sabendo que uma das raízes é -1,
Quais são as possíveis outras duas raízes? São números inteiros? São frações? São decimais? Então, é esse tipo de pergunta que vocês vão encontrar no vestibular. Ou ele fala assim, sabendo que uma equação de terceiro grau, então, ó, já sei que tem 3 raízes. 2 raízes são iguais, essa terceira raiz vai ser um número de que tipo? Tá? Então, isso tudo vem de análise de coeficientes e raízes, que é o que a gente vai fazer aqui, tá bom? Vou voltar agora para esse exercício aqui, tá? Então, ó, equação de terceiro grau, eu sei que eu vou fazer 3 contas, 2 somas e um produto. Então, aqui eu vou fazer S1, S2 e o produto. O que é o bendito do S1? O S1 é o mais fácil. Os dois mais fáceis sempre são os extremos, o S1 e o produto. Sempre são os mais fáceis. Então, tipo assim, pode começar por eles, entendeu? Então, o que vai ser o S1? O S1 você vai somar todo mundo. Só somar. E o produto você vai multiplicar todo mundo, sem problema nenhum. Então, ó, vou fazer no S1 menos 2, mais 4, mais 3. 4 com 3 dá 7, 7 tira 2, dá 5 positivo. Alguma dúvida até aí? Não, Sora. Beleza. O S2, ele já é diferente. No S2, você vai fazer a soma do produto das raízes 2 a 2. Por isso que você tem que ler esse 2. Então, o que eu vou fazer? Produto de 2 em 2. Então, eu vou pegar esses números e vou multiplicar de 2 em 2, sem repetir. Então, ó, quando eu faço isso, eu tento fazer meio que organizado para não me perder. Então, o que eu faço? Coloco assim um embaixo do outro mesmo, e eu vou fazer o primeiro vezes o segundo. Então, eu vou fazer menos 2 vezes 4. Agora, eu vou fazer o primeiro vezes o último. Menos 2 vezes 3. E agora, eu vou fazer os dois de baixo multiplicando. 4 vezes 3. Então, aqui eu consegui colocar todas as multiplicações possíveis usando esses 3 números sem repetir eles. Entenderam o que eu fiz? Fala a verdade. Sim, Sim. sim. É isso aí. Aí você vai multiplicar. Menos 2 vezes 4, menos 8. Menos 2 vezes 3, menos 6. 4 vezes 3, 12. Mas é uma soma. Então, o que você vai fazer agora? Você vai somar todo mundo. Então, ó, 6 com 8 dá 14. 14 negativo com 12 positivo dá menos 2. Alguma dúvida? Não, Sora. Tá, por isso que a gente chama isso daqui a soma do produto das raízes 2 a 2. É confuso, mas é isso mesmo. Então, ó, é a soma do produto das raízes 2 a 2, beleza? Por isso que tem esse 2. E agora eu vou fazer P. P você sai multiplicando todo mundo, entendeu? Você não tem mais o que fazer, então você vai multiplicar. Menos 2 vezes 4 vezes 3. 4 vezes 3 dá 12. O dobro de 12 é 24. Então, vai ficar menos 24. Tudo bem? Sim, sim. Beleza. Agora, então, vou trazer vocês mais pertinho aqui, ó. Pronto. Então, agora, o que a gente vai fazer? Essa estrutura aqui, ó. Tá? Então, vai ficar... Bem, tem 3 raízes, começa com x ao cubo. Menos. Ó, se vocês não estiverem enxergando, vocês têm que me falar, hein, gente? Eu não tô enxergando, não. Porque tá batendo reflexo, né? Sim. Peraí. É uma gambiarra aqui. Sora, assim tá lindo. Aí, Ó, agora pode foi. ser? Então, vamos lá. Então, vai ficar x ao cubo menos S1. S1 é 5. Esse é ao cubo, então agora eu vou para x ao quadrado. Então, ó, mais, menos, o que eu vou por agora? Mais. Mais. Então, eu estou com x ao cubo, x ao quadrado, agora vai ficar o x sozinho. Mas que número que vai na frente dele? O S2, que é menos 2. Então, ó, vamos lá. Mais, menos, mais, o que eu vou por agora? Menos.
Menos, só que agora é o produto, e o produto é negativo, então vai ficar menos 24. Ah, eu vou só tirar os parênteses agora, né, para ficar mais bonito. Então vai ficar x ao cubo menos 5x ao quadrado, mais com menos 2x, menos com menos, mais 24 igual a zero. Então, o que significa? Que se eu tenho uma equação de terceiro grau, que as minhas raízes são menos 2, 4 e 3, essa aqui vai ser a minha equação geral. Entenderam? Sim. 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 É isso aí. Então, o que vai ter no Enem, por exemplo? Ou num vestibular? Eles vão te dar isso aqui e vão falar assim para vocês. Sabendo que uma dessas raízes é um número par, quais são as outras possíveis raízes? Então, ó, se eu sei que o número é par, um número é par, não, uma raiz é 2, tá? Ele precisa dar alguma informação um pouquinho melhor. Então, eu sei que uma raiz é 2. Ah, então eu sei que, ó, o produto vai ter que dar menos 24. Então, aí vocês têm que tomar cuidado com a questão do sinal, ó. Mais, menos, mais, menos. Ah, então esse daqui eu sei que era negativo no começo. Então, se uma raiz é 2, 24 dividido por 2 dá 12. Quais são os outros dois números que, se eu multiplicar, dá 12? 6 vezes 2 ou 3 vezes 4, tá vendo? Aí você encontra duas possibilidades. Então, vão ser perguntas desse tipo, tá? Que é para você relacionar as raízes com seus coeficientes. O que é coeficiente? São esses números aqui, ó. 5, 2 e 24, tá bom? Isso aqui, gente, se vocês quiserem estudar, essas relações aqui, ó, de soma e produto, se chama relações de Girardi. Girardi, com D mudo, tá? E é mais ou menos isso que cai no Enem, beleza? Tem um outro que chama teorema do resto também, mas aí é para conseguir resolver esse tipo de equação sem conhecer nenhuma raiz. Dá para fazer, viu? Vocês têm competência para isso. Se preparem. Tá bom? Então vai ter Hã? essa outra maneira? Tem um outro jeito de resolver isso, que é, eu te dou isso aqui, eu peço para você resolver, não te dou mais nada na sua vida, nenhuma raiz, entendeu? Isso daí vai cair, tipo, uma questão de vestibular mais punkzinho, assim, sabe? Um vestibular mais concorrido, mais difícil de entrar, isso pode vir a cair, sim. Que aí você usa tanto relações de Girardi para resolver, quanto o teorema do resto, que é um outro teorema que tem. Aí, se vocês quiserem, depois eu dou uma aulinha disso, porque ele é um pouquinho mais demorado, mas dá para eu explicar isso para vocês sem problema nenhum, tá? Com certeza, Sora, com certeza. Eu explico sim. Aí, ó, vamos lá. Até aqui, vocês têm alguma dúvida? Disso aqui, ó, de como, o que eu fiz? Eu peguei as raízes, eu fiz S1, S2, P e transformei nessa equação geral. Disso, vocês têm alguma dúvida? Não. Tá. Quando você vai representar uma equação, você pode representar de dois jeitos diferentes. Isso aqui eu chamo de equação geral. Mas fora esse tipo, existe uma que se chama equação fatorada. Tá. O que é fator mesmo? Fator. Lembra daquela frase? A ordem dos fatores não altera o produto. Então, fator são os números que eu uso numa multiplicação. Então, existe também para representar dessa maneira. Eu vou apagar só o de cima aqui, ó. Você vai fazer x menos, aí você vai pôr a primeira raiz, menos 2. Então, aqui eu já sei que menos com menos vai ficar mais. Vezes x menos 4, vezes x menos 3, igual a zero. Isso daqui é a forma fatorada que a gente chama. Então, se vocês forem tentar resolver isso daqui, faz a distributiva dos dois primeiros, dá uma ajeitadinha, e depois o que der, faz a distributiva com o terceiro. E resolver isso bonitinho, vocês vão chegar exatamente nessa aqui de baixo. Então, isso se chama forma fatorada, esse se chama equação geral, tá? Então, a forma fatorada é sempre uma multiplicação, e a equação geral, ela já vem bonitinha, assim, resolvida, tá? Então, na forma fatorada, vocês sempre vão colocar dentro do parênteses x menos uma raiz. Só isso, tá? Então, x menos uma raiz vezes x menos a outra vezes x menos a outra. A forma fatorada, quando eu te dou as raízes, você não tem que fazer conta nenhuma. Você não sofre muito, entendeu? Você só substitui lá. Só põe x menos o valor da raiz, x menos o valor da outra raiz, x menos o valor da outra raiz, acabou.
Entendeu? Não tem sofrimento. O que tem um pouquinho de sofrimento é quando te pede isso aqui, ó. Tá? Ô, Sora, mas a forma fatorada não tem que resolver, não? Não. Se eu te pedir, por exemplo, vamos supor que eu tenha pedido isso na atividade que vocês têm para fazer do Google Sala de Aula. Então, eu te dei as raízes, te pedi a forma fatorada. Você só vai fazer isso aqui, ó. Só vai substituir, entendeu? Você vai colocar x menos uma raiz, menos x menos a outra, né? Só isso. Entendeu? Entendi, Sora. Ainda bem, né? Não precisa. Por quê? Professora, e se eu quiser resolver? Você vai cair nisso. E aí, para cair nisso, você pode fazer por soma e produto. Uma vez, quando eu estava dando aula disso, há alguns anos atrás, eu tinha uma aluna, que é a Selma, que ela falava assim para mim, que ela preferia pôr na forma fatorada e fazer a distributiva para chegar nisso daqui. Falei para ela que ela podia. E aí eu fiz uma competição. Metade da sala tinha que pôr na forma fatorada e resolver as multiplicações, e a outra metade tinha que fazer por soma e produto, para a gente ver quem fazia mais rápido. Então, é assim, equação de terceiro grau com 3 raízes é mais ou menos o mesmo tempo que leva para você fazer soma e produto ou a resolver as distributivas da forma fatorada. Mas quando você chega numa equação de quarto grau, sem sombra de dúvidas, é mais rápido fazer por soma e produto. Tá? Então, aí pode ficar a critério de vocês. Mas, talvez, na atividade que vocês vão fazer lá no Google Sala de Aula, eu pedi para ser resolvida por soma e produto. Por quê? Porque eu quero que vocês pratiquem esse novo conteúdo, que se chama Relações de Girardi, que vem das expressões algébricas. Tá bom? Caiu meu canetão. Certo? Ô, Sora, deixa eu perguntar um negócio. Aí, quando tá na equação geral, também não preciso resolver ou preciso resolver? Se você tivesse que resolver, você ia cair exatamente nessa resposta aqui. Então, se eu tivesse isso aqui e pedisse para você resolver, você ia cair nessa. Só que eu já estou te dando as raízes, então você não precisa resolver nada. Entendeu? Tá Porque bom. você já partiu meio que da resposta. Eu te dei a resposta para você voltar no enunciado. É que nem eu falasse assim, tem uma conta que o resultado é 12. Que conta é essa? Aí você pode falar, putz, é 3 vezes 4, é 2 vezes 6, aí você põe negativos. Então, o que eu estou fazendo é isso. Eu estou te dando as raízes, que tipo seriam as respostas, e pedindo para você voltar para qual seria a equação geral ou a forma fatorada, entendeu? Sim, entendi. Obrigada. E aí é o que eu falei, se fosse o contrário, eu não te dei isso, porque eu sou uma pessoa do mal, beleza? Meu coraçãozinho está preto, negro, poluído de ódio. E eu te desse isso aqui e te pedisse as raízes, tem como resolver, tá? Mas provavelmente num vestibular, o Neném, eles vão te dar pelo menos uma. A não ser que seja aquele vestibular que você tá pensando que é bem difícil entrar. Aí esse não, ele vai te dar isso aqui e vai falar, viu? Vai lá, vai resolvendo aí e vê o que você acha, tá? Mas dá para fazer. Mas dá para fazer. Obrigada. Tá, imagina. Você vai transpirar um pouco de sangue. Não, tô brincando. Ó, vou fazer uma de quarto grau agora, hein? Vou agora, porque o Hudson tinha falado 5 também, então eu vou fazer R1, R2, R3, R4. E aí, vocês estão enxergando? Sim. Aí, Sora, se você for voltar pro outro lado, tá batendo a claridade de novo. Tá. Ó, seria ideal assim, não seria? Seria. Então, vamos ver se eu pôr na parede. Não, mas também não vai tentar pôr na parede. Ó, vamos lá. Eu vou aqui, depois se for para lá eu mudo, tá? Então, as raízes vai ser menos 2, 3, 4 e o 5. Só que vou pôr 5 negativo também. Então, isso daqui já é uma equação polinomial de quarto grau. Tenho 4 raízes. Então, eu vou fazer S1, S2, S3 e P. Tá? Então, a equação de quarto grau, você vai fazer 4 contos. Deixa eu mudar de lado. Pronto. Então, vamos lá. O que vocês vão fazer no S1? Lembra, o S1 é um dos mais fáceis. O que vocês fazem no S1? Chuta aí, gente. A soma das Soma raízes. tudo. Isso. Então, lembra, os dois mais fáceis de fazer é sempre o primeiro e o último. Então, você vai somar todo mundo, tá?
Eu vou fazer menos 2, mais 3, mais 4, mais com menos 5. Tá? Então, eu vou somar todo mundo. Então, ó, 3 com 4 dá 7. Menos 5 com menos 2 deu 7 também, só que negativo, então vai zerar. Então, eu sei que o resultado do meu S1 é 0. Algum problema nisso? Não, nenhum. Você fez a conta errada? Não, você não fez. Tá bom? Tá certinho mesmo. Alguma dúvida? Nenhuma, Sora. Então, vamos lá. Agora eu vou fazer o S2. É o mesmo S2 daqui. Então, eu vou fazer a soma do produto das raízes 2 a 2. Só que vai ter mais opção agora, porque você aumentou uma raiz. Então, eu vou fazer do jeito que eu falei para vocês. Eu faço de cima para baixo e tento manter uma ordem para eu não me perder. Então, ó, vou fazer menos 2 vezes 3. A próxima, menos 2 vezes... É 4, né, Sora? Isso, muito obrigada. A próxima, menos 2 vezes... Menos 5? Menos 5. Isso, obrigada, hein? Aí, como ele é negativo, eu preciso pôr parênteses. Eu não sei, porque eu tô com medo que essa luz hoje vai cair. A próxima. Ó, então, ó, fiz o primeiro, o segundo, com o terceiro e com o quarto. Agora eu vou partir para o segundo número. Então, eu vou fazer 3 vezes. Não preciso fazer pelo primeiro, porque eu já fiz antes. Então, eu vou para baixo. Eu vou fazer 3 vezes 4. O próximo, 3 vezes... Menos 5. Isso. Agora, então, eu já fiz o 3 com os dois. Agora, eu vou fazer o 4. 4 vezes menos 5. Alguma dúvida? Não, Sora. Tá, então, eu fiz todas as multiplicações possíveis. Então, se eu tenho 4 raízes e eu tenho que pegar de 2 em 2, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 contas para fazer. Isso, gente, é análise combinatória. Que pergunta, tipo, tendo 4 números, tendo que fazer multiplicações de 2 em 2, quantas opções você tem? Então, isso é análise combinatória. Menos 6, menos 8, 10 positivo, 12, menos 15 e menos 20. Agora eu vou somar todo mundo. Certo? Aí, eu costumo fazer, eu somo positivos e negativos, porque eu acho mais fácil. Então, ó, positivo eu sei que dá 22. Negativos eu tenho aqui, ó, 26. Então, eu já fiquei com 4 negativo. Com 8, 12 negativo. Com 15, menos 27. Acho que eu fiz certo. Alguém pode conferir, por favor? Já conferi, Sora. Tá Tem meu certo? caderno. Aham. Ai, muito obrigada. Eu estudei. Tá, então vamos lá. Já fiz S1, S2, vou fazer o S3. O S3 não tinha na outra que a gente fez. Por quê? Porque a outra era 3 raízes, então eu fiz 2 contas e um produto. Como essas são 4 raízes, 3 somas e um produto. Então, o S3 vocês nunca fizeram. Então, o que eu vou fazer no S3? Uso o cérebro. Se aqui eu somei todo mundo de uma vez só, e aqui eu somei o produto de 2 em 2, aqui eu vou somar o produto de... 3 em 3. Isso, muito obrigada. Então, você vai pegar de 3 em 3. Então, ó, menos 2 vezes 3 vezes 4. Agora, eu vou fazer menos 2 vezes 3 vezes menos 5. Agora, eu vou fazer menos 2 vezes 4 vezes menos 5. E os 3 últimos. 3 vezes 4 vezes menos 5. Tudo bem? Tudo certo, Sora. Então, beleza. Então, aqui você tem que tomar cuidado para você ver se você pegou todas as opções possíveis. Na live que eu dei semana retrasada, o que aconteceu? Quando eu fui fazer o S3, eu esqueci uma conta. Eu só fiz 3, eu esqueci uma. Entendeu? Então, eu errei. Errei feio.
Mas errei uma coisa, mas errei. Então, aí eu pus lá quando eu coloquei no YouTube, lá no canal pertinho, e mandei para vocês também no Google Sala de Aula, eu já tinha feito umas edições lá, mas eu errei uma conta, tá? Então, ó, vamos lá. Continhas de pré-adolescente. Quanto que dá o primeiro? Quanto que dá o primeiro? 24. Segundo. 30. Positivo. Próximo. 40. Positivo. Próximo. Menos 60. Muito bem, muito bem, muito bem. Agora soma todo mundo. Dá menos 14. Se você tá falando, eu acredito, tá? Eu tô mexendo e olhando para ver se tá certo. Ó, agora falta fazer uma conta que é do produto. Então, você vai multiplicar todo mundo. Menos 2 vezes 3 vezes 4 vezes menos 5. Quanto dá isso? 120. Muito bem. Agora a gente vai responder já. Então, essa é uma equação de que grau mesmo? Porque eu tenho amnésia, eu não lembro mais. Quarto grau. Muito obrigada. Porque tem 4 raízes. Então, começa, ó. X à quarta menos. Quem que é o S1? 27. É zero, é zero. Zero. Ah, perdão, eu dei um S2. Danada. Ó, aqui você tá no elevado a 4, desce 1. X elevado? Menos 27, menos 27. Ai. X É elevado menos 27. Não, é A3. A2. Isso! A2. A 3, calma. Então, ó, vamos lá. 4, desse 1 é 3, tá? Ó, mais, menos, o próximo é mais. Agora eu vou pôr o S2. Menos 27. Se aqui é x ao cubo, esse vai ser X ao quadrado. x ao quadrado. Ó o sinal. Mais, menos, mais, Menos. 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 Parei nesse, agora eu venho para esse. Então, eu vou pôr menos 14. E quem é que vai atrás? Ou 120. Então, mas antes de eu colocar o 120, o que eu preciso pôr? O X. Isso, x. Aí, ó, mais, menos, mais 120. Beleza? Agora você só vai tirar o parênteses. E esse aqui, que é zero, eu não preciso colocar ele. Então, vai ficar x à quarta, esse vai sumir. Mais com menos, menos 27, x ao quadrado, menos com menos, mais 14x, mais 120, igual a zero. E aí a gente terminou, tá? Então, aqui você fez uma equação de quarto grau, você conhecia as raízes, você fez as continhas de soma e produto e encontrou a equação geral. Se eu pedisse para vocês a forma fatorada, como que vocês acham que ia ficar? Lembra que é aquele que não faz conta, que é bem mais fácil. Ficaria x mais 2 vezes x menos 3 vezes x menos 4 e x mais 5. Isso, só isso. Entendeu? Simples, fácil e quase que indolor. Entendeu? Então, a forma fatorada é só isso mesmo, tá? Não tem que fazer conta. E isso daqui é a minha equação geral. Essa que a gente fez aqui embaixo, conhecendo as 4 raízes no caso. Então, o que vocês vão se deparar com o vestibular? Isso. E o camarada pede para vocês voltar naquilo, para encontrar as raízes. Ou então, te dá uma raiz e te pergunta alguma coisa a respeito das outras, tá? E isso é mais ou menos o que vocês vão encontrar em vestibular, beleza? Dúvidas? Por mim, nenhuma. Tá. Se eu te desse uma equação de quinto grau, o que eu ia fazer? Eu ia somar aqui. Somar não, né? Eu ia pôr mais uma raiz aqui. Sei lá, 1
E aí seria, ó, S1 soma todo mundo, ia dar 1, S2. Você ia ter mais conta para fazer no S2? Muito mais conta, tá? S3 e produto. Mesmo assim, é mais rápido, bem mais rápido do que se você colocar na forma fatorada e for fazendo as distributivas. Porque, a não ser que você, tipo, pratique muito isso, entendeu? Mas eu acho importante você conhecer relação entre raízes e coeficientes. Isso vai te ajudar, tá bom? E aí, o que vocês acharam da nossa aula de hoje? Maravilhosa. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Gente, por favor, acompanhem lá meu canal, tá? Dá uma força aí para divulgar para os amigos também, se precisar. E eu acho que é isso. Se vocês tiverem dúvida, me procura. Só para vocês saberem, ontem das 3 às 4, tinha uma aluna que estava querendo fazer atividade de números complexos, aquela que é obrigatória, e estava com muita dúvida. Ela me ligou e eu fui explicando para ela passo a passo como resolver, o que tinha que ser feito, ensinei, e aí ela foi fazendo. Então, se vocês travarem alguma questão, alguma coisa do tipo, me procura, que a gente marca um horário, marca um dia. Se vocês tiverem grupo de estudos também, quiser que eu tire uma dúvida, então fiquem à vontade, me chamem, porque eu estou aqui para isso, tá bom? De verdade. É o que eu mais amo fazer, dar aula, tá? Então não me privem de dar aula, porque eu já tô um pouco, né? Mas tudo bem, né? Tem o que fazer. Certo? Certo, Sora. Então tá bom. Então vamos indo, porque a gente já deu o nosso horário. Muito obrigada, viu, gente? Bom final de semana, juízo, não é porque é final de semana que você vai sair de casa, você vai continuar em casa quieto, hein? Sossega o facho. Tchau, Sora. Obrigada. Eu que agradeço. Tchau, gente! Tchau, Sora. Beijo. Tchau, Tchau, Sora. Obrigada pela aula. Bom fim de semana. O mesmo.